E depois disso, eu tava com uma mochila escolar, somente isso. O tênis, uma sandália de dedo, as roupas, e foi isso. A maluca na Europa. Pronto, é o nome desse vídeo. Botei um filtro que a cara tá ficando cansada. Tudo bom, gente? Eu queria contar pra vocês um pouquinho sobre o mochilão que eu fiz quando eu fui fazer meu intercâmbio. Foi em 2012. Eu posso ser muito sincera com vocês que eu não sabia nem o que era mochilão. Inclusive, eu já falei aqui no canal. Canal? Eu não tenho canal. Aqui no Instagram. Que eu não sabia, velho, o que que se botava na mochila. Eu só queria conhecer o mundo. Eu queria, velho, botar a cara no sol e conhecer o mundo. E aí eu tive a ajuda de pessoas muito importantes. Em um intercâmbio você faz muitas amizades. Fora isso, quando você conhece países, você conhece pessoas incríveis. Então eu acho não, eu tenho certeza que Deus me guiou muito. Porque eu quero lembrar mais uma vez aqui que eu não falo inglês. Vamos sempre lembrar desse detalhe muito importante dessa história. E as passagens lá são muito baratas. Eu comprei passagens por 3 euros, 5 euros, 7 euros. E eu sabia que eu queria ir. Então, a primeira parada do intercâmbio foi com um grupo de. Na verdade, eu tinha uma amiga nesse grupo. E minha amiga falou assim: tô indo. Oi, Pri. Tô indo pra Londres com um grupo de pessoas que eu faço faculdade aqui. Você quer ir? Eu disse: claro que eu quero ir. Era a oportunidade que eu tinha para conhecer Londres, né? Afinal de contas, o que que eu ia fazer em Londres sem falar uma palavra em inglês? Eu ia me lascar. Eu disse: claro que eu quero ir. Com um grupo de pessoas, vou sim, lógico que eu vou. Fomos. A primeira situação mesmo em Londres foi: eu não sabia falar nada lá na alfândega, né? Já me lasquei daí, mas consegui passar. De Londres eu fui para Paris, conheci Paris. O vídeo cortou para Paris. Mas onde eu gostei mesmo de conhecer foi Roma. E aí eu vou contar um pouquinho mais. Mas eu quero deixar claro duas coisas. Uma, não quer dizer que porque eu fiz intercâmbio e conheci países que eu conheci pessoas incríveis. Você conhece pessoas incríveis em qualquer lugar do mundo, inclusive o seu próprio vizinho, tá? Importante isso. Mas quando você conhece pessoas de outras culturas, você sai do seu eixo, do seu... O Instagram não está afim de me ajudar hoje. E o que eu estava falando é que quando você sai desse eixo, você para de olhar para você mesmo, para a sua vida, para o seu mundinho e começa a ver outras realidades. Então, um intercâmbio e viver outras coisas é muito importante. E em Roma, que eu fui para Roma parecendo uma maluca. Eu não sabia o que eu estava indo fazer em Roma. É a realidade. Eu não tinha nem me ligado que Roma tinha Vaticano, que Roma tinha o Coliseu. Eu não sei o que estava passando na minha cabeça. Eu sei que eu fui. Uma doida. Fui. E assim que eu cheguei, essa história é super legal. Assim que eu cheguei no hostel, eu fiquei em todos os lugares em hostel, tá? O hostel super bacana. Quando eu cheguei no hostel, o menino chegou lá. E eu sabia o que ele estava falando, mas eu falei pra ele em espanhol: desculpa, eu não falo inglês. Aí ele: tenta. Não, mas não dá, desculpa. Aí ele: tá, mas isso ele falando inglês. De onde você é? Aí eu falei: do Brasil. Aí ele: então vamos falar português, porra. Não podia ter xingado, vocês me avisam, tá? Porque foi o que ele falou. Não vou contar mentiras aqui, né? Não pode. A gente tá aqui pela veracidade da coisa. Aí, depois disso, ele que me levou para conhecer Coliseu, me levou para uma balada lá em Roma. Então, assim, sem ele eu não teria conhecido nada em Roma. Eu acho que ele nem sabe a importância que ele tem. Vou marcar ele aqui. E depois disso, eu tava com uma mochila escolar, somente isso. O tênis, uma sandália de dedo, as roupas, e foi isso. A maluca na Europa. Pronto, é o nome desse vídeo. Se a gente puder dar um nome, é isso. E de lá eu conheci o sul da Espanha. Eu fui em 3 cidades do sul da Espanha. Eu conheci Granada, Córdoba e Sevilha. De lá, estudo de ônibus. Eu não comprei nada de ônibus antes. Então eu chegava na rodoviária super cedo, passava o dia na cidade, pegava o ônibus de novo, dormia no ônibus durante a noite, chegava em outra cidade, passava o dia na cidade e eu fui fazendo assim. A única cidade que eu fiquei foi Granada. E aí, Granada eu queria conhecer um pouquinho mais, fiquei 2 dias lá. De lá eu fui para Portugal e conheci lá Lisboa, Sintra e Fátima, certo?
De lá, então eu já tava super feliz e, tipo, extasiada, realizada. Mas Andressa não é Andressa sem perrengues. Então vou contar um perrenguinho para acabar a história. Uma amiga minha, Pri, que é a que foi para Londres comigo, tava morando em Valladolid. E ficou certo de eu encontrar com ela lá em Valladolid. Falei para ela o horário do meu trem, falei tudo certo. Lembrando só uma história anterior. Eu já tinha perdido o trem um dia antes, porque eu não tinha trocado o horário da Espanha para Portugal, 1 hora a menos. Isso quer dizer que eu fiquei 3 dias em Portugal com o horário errado. Eu. Aí o que acontece? Troco a passagem, pago a multa, lá, pego o trem para Valladolid e durmo. Dormi. Passei direto de Valladolid. E no trem eles não chamam, tá? Detalhe. Cheguei numa cidade, eu acho que é Bourges. Eu vou confirmar, eu vou colocar aqui. E na cidade tava tendo uma geada. Eu nunca vi neve. Aquilo foi o mais próximo que eu vi de uma neve. E o lugar tava branquinho. Eu tremia de frio. E sempre sem dinheiro, tá? Sempre viajo com dinheiro curto, porque eu viajo no dinheiro do limite. Eu quero viajar e vou com o que tem. E eu não tinha, comecei a implorar de novo, mais uma história dos meus perrengues. Pelo amor de Deus, moça, eu dormi. O homem foi, assinou lá uma cartinha, né, autorizando a voltar, dizendo que eu tinha dormido. Eu tenho essa cartinha até hoje, eu vou ver se eu acho, vou colocar a foto. E voltei. E Priscila estava enlouquecida quando eu cheguei. Tu lembra disso, amiga? Pois é. Pois é, gente. Foram 10 cidades, 15 dias, muita história para contar. Um ser humano que não fala inglês, mas que a vontade fala mais alto. E é o que vale, velho. A gente só domina as coisas quando a gente dá a cara a tapa. E aí? Vocês estão prontos para dominar o mundo, piques e cérebros? Um beijo. Descendo o mundo.